Não sei se a sua está começando agora. Hoje é dia do solteiro. E tem cada vez mais solteiros no país. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante, os avanços da ciência, com a geneticista Lígia da Veiga Pereira, que é uma autoridade no Brasil, pioneira no estudo de células-tronco, que as células-tronco são uma das grandes promessas da medicina nesse século. Mas por isso mesmo há uma expectativa enorme em torno desses estudos. E muita gente, inclusive, vende a tese de que já está tudo resolvido nesse aspecto, a célula-tronco já está aí bombando. Mas, segundo a Lígia, o caminho dos pesquisadores ainda é longo. E ela vai falar o que é real e o que ainda é, de fato, uma promessa no uso das células-tronco para tratar doenças como Alzheimer, Parkinson e diabetes. Eu vou começar com as células-tronco, porque eu acho que é, assim, de utilidade pública, né, essa entrevista. Não é? Porque muita gente vende desde para o rejuvenescimento, né, como para doenças que a gente sabe que ainda não está tudo decidido, né? Pois é, A muito gente tem que complicado. esclarecer isso para não ter ilusão e também para não vender fantasia para quem Exatamente. tá doente, Eu realmente. já fui acusada assim de jogar baldes de água fria nas plateias, mas ao dizer isso, né, que existe uma percepção de que as células-tronco já estão tratando o infarto, diabetes, a paralisia. E, na verdade, isso são promessas, tá? São promessas nas quais a gente acredita, nas quais você tem muita gente muito inteligente e capaz investindo no mundo inteiro e que a gente espera chegar mais perto de alguma melhora para essas doenças usando as células-tronco. Mas o importante é deixar muito claro que isso ainda são promessas e que nenhum médico sério pode oferecer um tratamento desses para nenhum paciente. E por que é importante falar isso? Porque existe já um comércio de células-tronco, né? E é uma coisa que não é nem muito clandestina. Se você entrar no Google e puser, você acha clínicas de células-tronco oferecendo tratamentos para doenças assim que a gente sabe que não existe nada publicado na literatura que indique que, de fato, alguém descobriu como usar a célula-tronco, seja para tratar uma lesão de medula, uma distrofia muscular, aquelas doenças neurodegenerativas terríveis. Agora, esses pacientes e seus familiares, como eles não têm uma alternativa, é quase que irresistível, né? Então, é muito complicado e eles acabam sendo expostos, primeiro, a falsas promessas, coisas que custam fortunas, e a Explorados economicamente perigos. também, né? Perigos, porque a gente já tem relatos de pacientes que foram para uma clínica na Rússia, uma outra clínica na Alemanha, e eu não estou falando assim de Cochabamba, não, né? Estou falando de países e pacientes que já tiveram tumores, outra clínica na Alemanha que fechou depois da morte de 2 criancinhas. Então, quer dizer, essas pessoas se submetem a uns riscos muito grandes. Então, é fundamental a gente explicar o que está acontecendo, né? Que são promessas, mas que isso não seja um banho de água fria. Que isso somente diga, olha, nós cientistas somos sérios, a gente quer desenvolver isso, a gente entende a urgência dos pacientes, mas a gente precisa de tempo para que isso seja desenvolvido de uma forma séria, que de fato funcione e que não traga nenhum malefício para as pessoas, né? Então, essa comunicação é uma coisa muito importante, muito delicada, né? Você, ao mesmo tempo, dar esse choque de realidade, mas manter a A esperança. esperança, sabe? E dizer que, olha, estamos trabalhando. Eu fui esse ano num congresso em Boston da Sociedade Internacional de Célula-Tronco, é comovente, sabe? Você vê aqueles milhares de cientistas todos lá, sabe, intensivamente trabalhando para tentar todas essas realidades, pessoas muito sérias. Então, a comunidade científica fica muito revoltada quando vê esse comércio nada ético de tratamentos imaginários, né? Tratamentos sem nenhuma comprovação O científica. que tem realmente de avanço assim comprovado? O que você Olha, acha que vai ser o que vai acontecer mais perto, assim? até hoje, as células-tronco, a única terapia mesmo que um médico pode receitar é transplante de medula óssea, que a gente já faz aí há décadas para o tratamento de doenças do sangue, principalmente a leucemia, né?
A grande novidade é que nos anos 90 a gente descobriu que o sangue do cordão umbilical lá do recém-nascido também é fonte de célula, dessa célula-tronco do sangue, que a gente chama de célula-tronco hematopoética. Então, hoje, se uma pessoa precisa de um transplante de medula óssea, ela recorre a bancos de doadores de medula óssea e aos bancos de sangue de cordão para procurar um doador compatível. Todo o resto, isso é real, todo o resto ainda é. Então, se essas células-tronco vão funcionar para doença cardíaca ou se elas funcionam para tratar a lesão de medula, toda essa outra parte, ou diabetes, são aplicações ainda em experimentação. Algumas a gente ainda está no camundongo, no laboratório. Outras a gente já está testando em seres humanos. Mas quais que a gente está testando em seres humanos? A gente já está testando todas essas que eu mencionei. Coração, medula. Diabetes, medula, hepatite, AVC. Então, você precisa de tempo para ver. Por exemplo, a primeira estratégia foi tentar usar essa célula da medula óssea no coração, para o tratamento de infarto. No Brasil, houve um estudo clínico muito sério, muito bem conduzido, com 2.000 pacientes. E agora, 10 anos depois, a gente vê que os efeitos terapêuticos não foram os esperados. Mas, enquanto isso, o pessoal voltou para o laboratório e já descobriu um outro tipo de célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco cardíaca, que é uma célula-tronco que sabe virar célula do coração. E alguns grupos nos Estados Unidos já estão experimentando com esse tipo de célula-tronco. Então, quer dizer, a coisa vai avançando. A coisa é dinâmica, não está parada, né? Se você faz um teste... A gente não pode perder a esperança. Exatamente. Mas também não pode sair acreditando geral, não assim. Não pode. Né? E o negócio bárbaro que a gente está vivendo, né? A gente falou durante muito tempo da célula-tronco embrionária, aquela do embrião lá, da fertilização in vitro, que ela é uma célula muito interessante porque ela vira qualquer tipo de tecido, né? Mas... durante muito tempo a gente falou delas e teve aquela discussão no Brasil e a lei foi aprovada, a gente pode trabalhar com elas e tal. E agora, finalmente, a gente começa a ver essas células sendo testadas em seres humanos. Então, nos Estados Unidos já tem uma pesquisa com lesão de medula, tem uma outra para regeneração da retina. A gente espera que uma empresa americana comece para o tratamento de diabetes, os ensaios em seres humanos. Então, é uma coisa que, puxa, é um novo caminho que a gente vê. Mas, de novo, ensaio clínico, isso significa ainda pesquisa, em ser humano, mas ainda pesquisa. Já caminhou mais um pouco, mas ainda não chegou. Exatamente, exatamente. É bom que as pessoas tenham congelado, quem pode, tem congelado o sangue do cordão. O sangue do cordão umbilical. Isso é bom? Olha, essa história de congelar o sangue do cordão umbilical, se a pessoa souber quais são os usos e quais são as limitações, e se isso não pesar, eu acho que a única razão para você não fazer é porque é o custo, tá? A probabilidade, como hoje a gente só consegue usar essas células para tratar essas doenças do sangue, né? Essas doenças do sangue são muito raras, a não ser que você tenha um histórico familiar. Qual é a probabilidade da gente ter uma leucemia ao longo da nossa vida? São doenças raras. Por outro lado, são doenças que, quando acontecem, são doenças graves. E se você não encontrar um doador compatível, é uma coisa complicada. Você precisa ou não? Então, isso depende muito. Agora, o que não vale é a pessoa contratar isso achando que, com isso, é a garantia de saúde para o resto da vida, né? Então, você tem aí dois polos nessa discussão, que você tem uma propaganda enganosa que às vezes é feita por alguns bancos, não todos, tem gente muito séria no mercado, mas que diz que, olha, você vai negligenciar o seu bebê se você não fizer. Não é verdade. E tem um outro lado, meio como assim, uma reação a isso, de gente dizendo que isso não serve para nada. Não é verdade também. Serve para situações raras, mas situações graves. Então, se a pessoa sabe isso tudo, e ela quer fazer, eu não acho que tenha problema nenhum. E ela pode. Joia. Por que não? Né? Por que não? Isso Por que tem não? prazo de validade? Eu li alguma coisa há pouco tempo, acho que na semana passada, até sobre cordão umbilical, que as pessoas estavam justamente falando dessa discussão, que não é tão maravilhoso assim, tão fundamental você guardar e tal, mas eu acho que eu vi alguma coisa sobre prazo de validade. O que acontece é o seguinte, se a gente for falar do ponto de vista rigoroso, científico, né,
o sangue de cordão mais velho que já foi congelado, que já foi descongelado, tinha 15 anos. E as células estavam muito bem. Isso não significa que descongelaram um de 16 e não estava bem. Significa que, se a gente for rigoroso, eu só posso jurar com 15 anos. Mas a experiência, de novo, se você contrata um serviço sério, bom, e a experiência que a gente tem com congelamento de outros tipos de célula, não tem por que esse negócio não durar muito mais tempo. Mas o rigor científico a gente pode garantir os 15 anos que já foi comprovado. Mas o fundamental é essa história, né? Você saber o que você está contratando. Agora, é muito importante. Quando eu nasci, não tinha banco nenhum, nem nenhum de nós aqui, né? O que é fundamental para atender a população é que o governo desenvolva os bancos públicos de sangue de cordão. Isso é uma coisa fundamental. E que esses bancos públicos, como é feito aqui no Rio de Janeiro, pelo INCA, coletem sangue. Porque tem 3 milhões de nascimentos por ano no Brasil. Quer dizer, não é falta de sangue de cordão. Você precisa ter um esquema de coleta e armazenamento desse negócio, que é um negócio caro. Então, o governo investe nisso. Aqui no Rio de Janeiro foi perfeito, porque os pontos de coleta são maternidades que atendem a toda a diversidade genética brasileira, né? Você vai para hospitais públicos, Passo Branco, o Pardo, mas toda a nossa mistura. Em outros estados, por exemplo, no estado de São Paulo, durante muitos anos, para você fazer uma doação para o banco público, você tinha que dar à luz no Hospital Einstein. Imagina. Que é uma loucura. Imagina qual deve ser a diversidade genética desse banco. Então, queremos fazer uma diferença? Então, vamos coletar onde passa o arco-íris. E isso, mais tarde, foi consertado. Né? Então já não é mais assim não, também. Já não é mais assim. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, que esses bancos públicos sejam muito bem implementados para que a gente possa, então, atender a toda a demanda da sociedade brasileira como um todo. O problema é que a gente está acostumado, se acostumou com o Google, com tudo muito rápido, né? A comunicação muito rápida. Isso. E a ciência ainda não é tão rápida. Porque precisa do animalzinho, do ratinho, depois do ser humano, depois da comprovação científica. Isso se arrasta por um tempo. E precisa mesmo. E a coisa assim, mais doída é quando a gente recebe e-mails, ou mesmo pessoalmente, pacientes ou parentes de pacientes, e que perguntam, não, mas a clínica da Costa Rica, que está lá, tem a cura para esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença terrível. Doutora, não é sério mesmo? E uma vez eu me vi nessa situação e eu falei para a pessoa, falei, olha, eu não estou na sua situação. Não é meu pai. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse na sua situação, mas como cientista eu tenho que te dizer que não é sério. Tá? Porque se eu não entendo por que alguém que tenha descoberto a cura dessa doença, por que essa pessoa não publica isso em jornais científicos e aí vira candidato ao prêmio Nobel e prefere abrir uma clínica na Costa Rica. Quer dizer, não faz sentido. Eu não posso jurar que o cara é um charlatão, mas você entende que não faz sentido? Não faz sentido. Então, como cientista, é isso que eu tenho a te dizer. Agora, eu não sei. Meu pai precisou de um transplante de fígado, quase morreu, espera. Um dia ele foi fazer uma operação espírita e chegou em casa todo feliz porque tiraram um tumor no fígado dele ali com a mão. Fez bem ao espírito dele, sei lá, mal, mas enfim, quando você está nessa situação é muito diferente. Agora, é importante a gente colocar essa posição do cientista, sabe? Porque essas pessoas vendem a casa, fazem vaquinha entre familiares, amigos, criam site e tal, porque vai custar $30 mil, né? Para uma coisa que pode expô-los a riscos, tá? Além de não ter o resultado que ele esperava, ainda pode piorar. Pode atrapalhar. E pior, de repente aparece aí uma dessas pesquisas clínicas, por essa pessoa já ter feito uma besteira delas, ela já não vai poder participar de um ensaio. Então, a pessoa tem muito a perder, ela acha que não tem muito a perder, né? Mas ela tem. Como diria o Lulu Santos, ainda vai levar um tempo. Mas confie na gente, porque
mesmo enquanto a gente não, a gente que eu falo é a comunidade científica, né? Enquanto a gente não aparece com essa cura, o que a gente vem aprendendo sobre a biologia humana é uma coisa maravilhosa, utilizando. É fascinante. E esses conhecimentos todos, por sua vez, de alguma outra forma, resultam em benefícios, tá? Então, eu peço paciência e eu peço crença na ciência séria, tá? Que a gente precisa de investimento, mas a gente precisa também ser transparente e comunicar exatamente o que está acontecendo. Muito bom. Volto aí. Tá ótimo. Olha só, a gente abriu o programa falando do que tem de verdade, do que é real nessa questão da célula-tronco. E o que a gente pôde aprender é que tem muita coisa sendo estudada, milhares, centenas, milhares, milhões, não é, Lígia? Está estudando muito, mas ainda não tem coisas assim que a gente possa respirar aliviado, né? Assim, que a diabetes vai acabar. Um dia vai, mas não é agora. Não é hoje, mas nós aqui, eu acredito que nós ainda vamos nos beneficiar desses estudos. Então, também não é para próximas, não é para as minhas filhas. Eu espero ainda receber uma celulinha. Que bom. Vou dar um recadinho aqui para o Carlos Lopes, que ele pergunta que você falou em pesquisa e aplicação de células-tronco em retina. E queria saber se existe pesquisa de aplicação de células-tronco em nervo óptico. Olha, em nervo óptico, essa semana saiu um artigo lindo, mas ainda em camundongo, usando a célula-tronco embrionária, fazendo o nervo óptico, botando no bicho e ela incorporando, mas ainda no camundongo. Então, aguenta firme, que um dia isso chega no Ainda vai humano. levar um tempo, mas vai chegar. Mas ainda vai Já levar tem mais alguém tempo. estudando. Oh. Então, vou aproveitar para agradecer a vocês por terem vindo. Oba! A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Então, até amanhã, se Deus quiser, ao som, neste momento, de Nelson Faria e Leila Pinheiro. Vamos? Fazer o bala. Bala com bala. A sala cala e o jornal prepara. Quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre-corre e o mocinho chegando, dando. Eu me esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. Eu me esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tapa está lá no balacobaco e a corrala com fala e a capaca e o galã se espalhando, dando. No rala-rala quando acaba a bala é faca com faca e é rapa com rapa e eu me realizando, bambu. Quando a luz acende uma tristeza, trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem, reza, acaba sempre no melhor pedaço. Acaba sempre no melhor pedaço. Acaba sempre